Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto em análise, sim. E se você quer aprender a linguagem silenciosa e aplicar na tua vida, nos teus negócios, nos seus relacionamentos amorosos, para não cair mais em golpes, armações, canalhas, agentes abusadores, relacionamentos patológicos, eu aconselho fortemente que você conheça o Congresso, o 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que vai acontecer aqui em São Paulo, um dia inteiro, juntinho comigo, aprendendo a linguagem silenciosa para você aplicar aí na tua vida. Como é que eu vou saber disso, Ricardo? Acesse nãomintapramim.com.br/evento ou então aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Vocês me pediram bastante, inclusive alguns órgãos aí de imprensa, rádios, jornais, estão pedindo bastante para que eu faça uma análise dos debates. Eu estava numa correria maluca, o primeiro debate, inclusive, estava no Espírito Santo, falei palestrando. Inclusive, se você quiser levar Ricardo Ventura para o seu evento, para dentro do seu meet da empresa, agora eu fui fazer para os advogados, daqui a pouco vou fazer para o agro, para o pessoal de vendas, dá para você levar Ricardo Ventura. E aí ontem teve também o debate de um pool ali, FAAP, Estadão e mais alguém, não me lembro a terceiro organizador, e muita gente pedindo para que eu faça essa análise. Ricardo, você vai fazer uma análise política? Não! Eu vou fazer uma análise psicocomportamental da comunicação, de como eles se portam e da comunicação ali no debate. E acredite, existem diferenças. Eu até fiz uma live hoje de manhã lá nos Papos Peripatéticos, falando um pouquinho de cada coisa, falando sobre o rito da mensagem, como que cada um está se apresentando, até um pouco da história dos debates, e é isso que eu quero trazer aqui para você, e vamos acompanhar os próximos debates. Então, eu me comprometo com você para, se tiver algo novo, ou mesmo que se não tiver algo novo, eu posso trazer ali os momentos que vocês queiram que eu analise. Ah, Ricardo, você vai analisar as microexpressões, você vai analisar os movimentos corporais. Não tem tanta necessidade. O que mais eu vi nesse tipo de debate foi o conjunto todo. Isso é muito importante. Então, se nos próximos vocês quiserem que eu analise ponto a ponto, tipo, eu quero esse diálogo, mande para mim. Vai lá no meu Instagram, no Não Minta Pra Mim Oficial, manda pelo direct, ou então quando a gente postar no feed ali sobre esse debate, essa análise desses dois debates, você pede dos próximos debates, tipo, olha, eu gostaria que você analisasse aquela fala, aquele embate, aquela trocação, e aí a gente faz a análise específica. Mas é importante que essa primeira análise nós venhamos trazer a comunicação no geral, o psicocomportamental da linguagem silenciosa no geral. E já adiantando para você que eu já ajustei vários políticos, vários CEOs, vários pastores, todas as pessoas que juízes, além de grandes negociadores, artistas, eu já ajustei muito a linguagem deles para aquilo que eles desejavam. Então, eu trabalho com isso há 12 anos, ajustando a linguagem de grandes comunicadores, cada um ali com o seu propósito, seja um propósito de um pitch de venda, seja para apresentar, seja para ter reuniões melhores, seja para se colocar melhor politicamente, trazendo as ideias e todo o conjunto, todo o arcabouço de comunicação que essas pessoas desejam. Então, dito isso, eu vou até beber água aqui, ó, beba muita água. Vou pedir para Ellen, a nossa editora, para que ela traga conteúdo visual para isso que eu estou compartilhando com vocês, ok? Então ela vai colocar aqui bastante conteúdo audiovisual sobre essas partes, sobre esse conjunto de comunicação que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza? Agora sim, dito isso, já bebi água, vou beber de novo. Beba água, beba muita água. E taca-lhe play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, inclusive até para você receber as próximas análises dos próximos debates, é importantíssimo você fazer 4 passos. O primeiro é, perceba se você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, você é retirado da tua inscrição. Então inscreva-se, aproveita agora que a gente está nesse tempinho aqui para você aproveitar
e inscrever-se aqui no canal. Depois, habilite as notificações. Olha que interessante, né? O nome diz habilitar as notificações. Isso garante que eu vou receber as notificações? Não garante. Isso é um dos passos que você precisa fazer para conseguir ter as novas notificações. Por quê? Porque depois de 1,6 milhão de pessoas seguindo o canal, você precisa deixar um rastro, você precisa ser relevante para o YouTube. Como? Você deve dar like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir e também comentar alguma coisa. Na sua opinião, quem se saiu melhor? Qual que é a comunicação que está colando mais com a galera? No seu bairro, na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, o que as pessoas estão falando de cada candidato? Escreva aqui embaixo, beleza? Então, antes de mais nada, deixa eu começar aqui. Eu vou começar primeiro com a Marina Helena. Marina Helena, nascida em Brasília no dia 10 de setembro de 1980, ela tem 2 filhos, casada com Luiz Henrique. Maria Helena, ela ficou conhecida porque ela trabalhou junto ali com o ministro Paulo Guedes na Secretaria Especial de Desestatização. Ela tem uma linha mais liberal e ela está trazendo isso para o seu discurso aqui em São Paulo. Então, Marina Helena, acho que é a menos conhecida dos candidatos, ela não participou do primeiro debate e ela tem essa linha mais liberal. Você percebe que ela é mais liberal na economia e conservadora nos costumes. O que eu vejo da Maria Helena? Ela começou o debate um pouco nervosa, um pouco ali pisando em ovos, prestando atenção em muitas coisas, então ela estava muito mais ali assustada, as expressões dela estavam muito com os olhos arregalados, ali, vendo o cronômetro, o intermediador, né, o host ali, os outros candidatos, o retorno ali, o feedback, né, as manifestações ali da galera que são os assessores que ficam ali puxando palma, ou então rindo, ou então gritando. Então ela estava um pouco ali meio receosa. Mas ela conseguiu depois, logo em seguida, depois de alguns minutos, ela conseguiu colocar a sua forma de comunicação. Ela é muito clara, muito direta, muito cirúrgica e contundente. Ela foi criando uma coragem de enfrentar ali os quatrocentões da política, aquelas pessoas que estão acostumadas ao debate, ao xingamento, ao confronto direto, e ela foi ali ganhando cada vez mais fôlego, cada vez mais uma amplitude até das suas ideias, e eu vejo isso. Então, ela está trazendo uma pessoa conservadora, uma pessoa liberal, ou seja, menos Estado e mais gente, mais povo, mais economia, mais crescimento e menos Estado. E ela está trazendo isso e está conseguindo provocar os outros candidatos também. Ela se assemelha mais a quem? Ao Pablo Marçal, que também tem essa linha que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Gostei da tonalidade de voz, gostei da composição de roupa, das cores. Eu acho que ela podia ter um pouco mais de contraste, ficou uma... Ricardo, por que você está falando de roupa? Porque é o rito da mensagem. Então, eu gostei das cores escolhidas, mas ela podia ter feito um efeito mais de contraste, porque incomodava um pouco, ela estava muito clara, com aquele fundo todo azul, criava um pouco de dificuldade para a gente ficar prestando atenção em tudo que ela dizia. Isso é uma das coisas. Vou ver se eu lembro também da roupa dos outros ali e das composições, ok? Essa é a Marina Helena. Eu creio que ela, inclusive, vai ganhar mais fôlego e vai ganhar mais simpatia do eleitorado. É um problema sério para Pablo Marçal, porque os dois vão disputar ali os mesmos votos. Talvez até um pouquinho ali com o Nunes para quem pensa num voto útil, num voto de quem irá para segundo turno. Não sei. Vamos lá. O outro candidato que a gente pode falar é o quem? É o José Luiz da Atena, nascido em Ribeirão Preto, 19 de maio de 57, tem 5 filhos, também casado com Matilde Foresto, mais conhecido como Datena, é um jornalista, locutor esportivo, apresentador de televisão. Ele é afiliado a Maria Helena é do Novo e ele é do PSDB, cara, Partido Social Democrata Brasileiro. Ele é mais conhecido por apresentar o Brasil Urgente na rede Bandeirantes. Então o Datena, cara, eu acho que todo mundo conhece o Datena. É impossível não conhecer o Datena, porque há muitos anos, até décadas, ele é um apresentador desses jornais de fim do dia. Vou até beber uma água aqui, eu falei do Datena, me deu até
Até acho que minha voz ficou até mais impostada aqui quando eu falei, me ajuda aí, tem imagens. Me deu até uma impostação de voz. Então, eu acho que não tem ninguém que não conheça o Datena, até porque ele é televisivo, ele passa aí pro Brasil inteiro. Enfim, é um cara que não tem nenhum passado político, não tem nenhum passado público. Marina Helena, como eu disse, ela já trabalhou no mercado público, no mercado privado, e hoje ela quer ir para a parte política. Datena acho que nunca trabalhou para o mundo público, só para o mundo privado, como locutor, como apresentador, não tem nenhum passado político. E o que a gente vê do Datena? Eu lembro que no primeiro ele estava sem gravata, me parece que ele estava com um costume, e nesse segundo eu achei ele muito over, muito carregado, muito aquele cara, o velhinho com medo do frio, né, com capotes em cima de capotes, 2 anéis gigantescos ali de ouro. Essa composição não é legal, não é bacana, passa uma coisa meio de fragilidade, por mais que ele é grande, tem aquela vozona ali e tal, mas parece que é aquele velhinho que tá com medo de frio, né? Meio que um monte de capote ali e sei lá, ou então um cara que tá desfilando na Quinta Avenida, sabe? Cheio de capotes em cima de capotes, com 2 anéis ali de ouro e tal, não sei, não casou aquela composição para o debate. E por que isso acontece? Porque eu acho que o Datena, ele não aceita conselhos, cara. Parece que o Datena não se prepara para o debate. Parece que o Datena, ele não se prepara para os temas. Parece que é tipo, eu sei, isso aí eu sei, eu falo disso todo dia, eu falo dos problemas da cidade, da cidade de São Paulo, do transporte, da violência, então eu não preciso. Porque é isso que parece, cara. Sabe que aparenta muito? Eu até comentei lá na live de manhã, o Silvio Santos, na década acho que ali de 70, 80, quando ele tirava férias, ele ficava um mês de férias, ele colocava o irmão dele pra apresentar, que acho que era o Leon, se eu não me engano. E aí, era aquela coisa de tipo assim, tá, é o substituto. Então, era aquele cara que fazia, às vezes, do Silvio Santos. A gente falava, não é o Silvio Santos, mas tá bom. O Datena parece que assim, não temos candidato. E agora? Quem irá nos salvar? Põe o Datena aí. Então parece que até ele mesmo não acredita que é candidato. A postura dele é de apresentador, os exemplos dele é de apresentador, o diálogo dele é de apresentador. Ele tem a mesma figura e o mesmo avatar de um apresentador. Eu não consigo ver ele como um gestor público. Tanto é que as frases dele são de referenciais perdidos. A gente fala isso muito em metamodelo, né? Verbos perdidos, que é, devemos melhorar, nós vamos aumentar, nós vamos extirpar, nós vamos acabar, nós vamos curar. É tudo verbos assim que não representam nada. É tipo, vamos melhorar, vamos construir, vamos exterminar, vamos educar. É tudo, pode perceber, é tudo muito I will go, né? Nós vamos, e é tudo um referencial perdido. E nos 2 debates foi exatamente assim. Ele não tem absolutamente nenhum plano de governo dito ali, ele não tem nada autoral, visceral, algo dele, algo novo, é só vamos melhorar, vamos fazer, vamos acontecer, mas não tem nada dele, não tem nada que seja de uma forma inédita e visceral, não tem. E o público, ele gosta disso. Que você tem algo de novo. Qual que é o motivo novo? O que eu tenho de novo para a cidade de São Paulo? O público gosta disso, a massa gosta disso. Vamos para mais um aqui, vamos falar de quem? Tabata, vamos falar de Tabata. Tabata Cláudia Amaral de Pontes, nascida em São Paulo, 14 de novembro de 93, sem filho, solteira. Ela é o quê? Politóloga, sei lá que raio que é isso, estuda política, seria? Politóloga, ativista pela educação e política brasileira, filiada ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Atualmente ela exerce o mandato de deputada federal pelo estado de São Paulo. Em 2018 foi a 6ª candidata mais votada no estado. É reconhecida pelos ideais progressistas na Câmara dos Deputados. É isso que eu queria falar. A Tabata, no meio político, então vamos lá, no meio público, ela foi diretamente já ali para um cargo de política. Então, ela sempre fez política. Ela já trabalhou no mercado privado, como a Marina Helena, como o Datena? Não. Ela é uma política profissional. Ela começou a sua vida, tanto é que ela é muito nova, né? Ela nasceu em 93, ela tem quantos anos? Ela tem 30 anos hoje. Só que não parece que ela tem 30 anos. Esse é o problema também. Mas primeiro vamos falar da parte ideológica dela. Recapitulando. Marina Helena, ela é liberal e conservadora. Ou seja,
seja, ela preza os costumes mais tradicionais e ela é liberal na economia. Ela quer que a economia flua, menos Estado tomando conta do teu dinheiro, da tua vida, dessa coisa toda, e a geração de riqueza esteja no mercado, para que o mercado se autorregule, para que o mercado esteja cada vez mais aberto para gerar as riquezas e gerar os impostos e gerar as cadeias produtivas e os empregos. Já o Datena, ele não fala, mas ele é mais esse lado progressista, ou seja, esse lado mais o Estado. A Tabata é declaradamente progressista, ou seja, ela é mais aberta nos costumes e ela acredita que o Estado tem que ser grande, tem que ser o Estado paternalista, aquele Estado controlador, onde as pessoas devem ganhar ali vales, qualquer coisa, os auxílios, qualquer coisa, e em troca a pessoa fica submetida ao Estado. O progressista, ele tem essa ideia de que tudo é muito relativizado, tudo tem um motivo, né? A vitimização do criminoso, aquela coisa toda, e ela declara isso, né? Ela tem esse viés mais socialista, e essa é Tabata Amaral. A parte da comunicação dela, cara, ela é mais assim, como é que eu posso dizer? Ela se submeteu a um avatar, tanto é que você vê que ela não muda, né, a composição, a paleta de cores da maquiagem dela, o cabelo dela não muda há décadas, né? Ela não muda, ela não tem variação tonal. Ela é sempre aquela situação, sabe? É monotônica ali, sabe? Então não importa a frase, não importa o que ela esteja falando, e é isso cansa. Você pode perceber que isso cansa. Por quê? Porque não tem variação tonal. Então qualquer frase dela sempre vai ter a mesma postura tônica. Então, para um comunicador, isso não é interessante. Isso não é interessante. E outra coisa, o legislador é diferente do gestor. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a postura de um gestor é diferente de um legislador. A postura de um deputado é diferente da postura de um líder, de quem vai tomar conta de uma empresa que tem um faturamento de 120 bilhões. Né? São Paulo tem uma receita de 120 bilhões de reais. São Paulo tem um público de 12 milhões de clientes. Nós temos 12 milhões de clientes e nós temos centenas de milhares de funcionários nessa empresa. Então imagina, todo ano você recebe uma receita de 120 bilhões. Vou falar depois isso com mais contundência. E ela, para debate, parece que ela está na Câmara dos Deputados. Parece que ela tá na Câmara dos Deputados. Até colocaram uma roupinha mais de veinha nela, botaram umas pérolas e tal, não sei o quê. Mas não vai, cara. A tonalidade de voz, a imagem que ela passa, parece de uma menina de seminário. Parece que é uma menina que foi escolhida ali pra falar numa ONG, você entendeu? Pra falar numa associação de bairro. Ela não tem uma postura, ela não tem um impacto que um debate necessita. Não tem. A Marina Helena tem muito mais postura. E olha, é o primeiro debate dela, não sei se ela já participou de situações dessas, tem mais postura do que ela. Então, decorar, né? Você percebe muito que tem falas decoradas, tem pinceladas de tipo, a mulher, o negro, a periferia, a minha vila missionária, não sei o quê. Então, você percebe que tem umas pinceladas ali, microsociais, para fazer aquela conexão que estava sendo muito usada ali por uma linha, que é vamos falar dos microsociais, as microcausas, em detrimento das grandes causas, que é o que realmente impacta muito mais, e ela tá nessa ainda, você entendeu? Eu não sei se o público tá comprando Tabata Amaral até por conta disso, você entendeu? O que mais que a gente tem aqui? Vamos falar do Boulos? Guilherme Castro Boulos, nascido em São Paulo, 19 de junho de 82, 2 filhos, casado com Natália Izermeta. É professor, psicanalista, escritor, ativista político brasileiro, filiado ao Partido Social e Liberdade, o PSOL. Ele exerce o mandato de deputado federal pelo estado de São Paulo, é conhecido por invadir prédios privados em atos políticos do MTST. Então, quem é o Boulos? O Boulos, ele é reconhecido, então o avatar dele, ou seja, a imagem dele que você associa a ele, é o cara da invasão.
é o cara que gosta muito das atividades que as pessoas denominam da esquerda, então ele parabeniza o Hamas, ele parabeniza o Maduro, ele parabeniza os Castros lá em Cuba, ele sempre está ligado ao grupo dessas figuras que eu acabei de te falar. Então ele é muito conhecido por ser aquela pessoa contundente, não importando-se aos meios para os fins. Ou seja, eu preciso de moradia, vamos invadir isso aí. E aí a gente conhece muito o Boulos por isso, né? Ele tem aquele verniz social, mas os meios que ele utiliza são meios que a sociedade não aprova. Mas quem não aprova é porque está ali na sua cobertura, ou está ali no seu apartamento, tal. Não, as pessoas não aprovam aquilo que é tomado, né? Existem outras 1000 formas de você conseguir algo sem ser violento, sem ser de uma maneira, né? Você está pegando algo que não é seu. Isso é uma coisa que as pessoas... mas quem está ali no sereno, quem está ali no relento, não quer saber, tal. Existem outras 1000 formas de fazer a finalidade para... Sabe, aquele fins justificam os meios? Isso é uma relativização de algo que pode se perder o controle. Então, essa é a imagem que as pessoas têm do Boulos. Falou em Boulos, falou daquela coisa do quebra, da invasão, daquela situação extremamente mais raivosa, né? Aquele Boulos com cara fechada e tal. E aí, quando ele vai pro debate, é outro Boulos, cara. É o Boulos que tá sempre sorrindo, ele abre, e isso é muito bom pra ele. Ele abre sorrindo, ele fecha sorrindo, e tem as propostas autênticas, né? Viscerais, aquelas coisas com nomes criativos e tal. Então, ele traz aquele modelo das promessas, né? Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele não tem uma vida regressa que as pessoas conheçam, a não ser essa parte de... Ele ficou conhecido pelo MTST e agora acabou de ganhar como deputado federal pelo estado de São Paulo. O que eu vejo de bom no Boulos? Ele é um cara pronto para debate, ele é um cara que faz a lição de casa, ele estuda os candidatos, ele estuda a situação, ele tem várias... Assim, já é dele ter várias frases prontas, frases de efeito, frases de abertura, frase de finalização de bloco. Ele é muito bom nisso. Ele sabe fazer a gestão do tempo do debate. Eu acho que, assim, o cara que está mais preparado, que fez a lição de casa para o debate tradicional, foi o Boulos. O cara que fez a lição de casa, só que tinha o efeito Marçal no meio do caminho. Nós vamos falar daqui a pouco. Ele estava tudo pronto para aquele modelo que funcionou muito bem até anos atrás. E o Nunes também. Então, qual que foi o problema? Eles se prepararam para debates de 5, 10 anos atrás e não para os debates atuais, por conta do efeito Marçal. O Marçal está fazendo algo que é muito novo para essas pessoas. É óbvio que elas não vão ficar à mercê de Pablo Marçal. Elas vão reagir, mas aí vocês vão entender o efeito Pablo Marçal. Vamos falar da roupa do Boulos também? Do Boulos é o tradicional. Um costume ali com cores bem sóbrias, às vezes até um pouco desgastada. Do Nunes também, né? Até um costume meio rotinho ali e tal. Uma camisa não tão nova, não tão branca, né? Aquelas cores não tão reluzentes e tal, sem gravata, e tá ali, bem próprio para debate. Você viu que nenhum deles usou gravata, nenhum deles veio com uma situação muito formal. Ricardo Nunes, vamos para... Cadê Ricardo Nunes aqui? Ricardo Luiz Rei Nunes, nascido em São Paulo, 13 de novembro de 67, 3 filhos, casado com Regina Carnovale, empresário político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, desde os 18 anos. Foi vereador e é conhecido atualmente por ocupar cargo de prefeito de São Paulo, no lugar de Bruno Covas, que morreu, né? Ele faleceu por câncer e ele assume porque ele era vice do Covas. Cara, o Ricardo Nunes é um tucano de carteirinha, é um tucano padrão, você entendeu? É aquele cara do centro, é o tucanão. É aquele cara, é tipo o Chuchu lá, como é que chama lá, o vice-presidente lá, o Alckmin, né? É aquele cara, até a fisionomia deles são parecidas, a pele, né? É tudo uma coisa meia tipo assim, é o Green Man, né? É o homem cinza. Tipo assim, não me vejam, não me notem. Ele tem que passar desapercebido pela multidão. Esse é o MDB, esse é os tucanos, né? Aquela coisa meio que, eu tô aqui, mas não tô, tal. Então você vê a roupa dele, essa roupa meio que também não chama atenção, e ele
ele deveria ser aquele que mais deveria aparecer no processo de debate. Por quê? Porque ele é o atual prefeito. Então, as coisas que estão acontecendo, por mais que todos os outros estejam atacando ele, eu vou falar, inclusive, pela minha percepção, né? Eu moro na periferia, não na extrema periferia, mas eu moro na periferia de São Paulo. O meu estúdio, um estúdio é na Paulista, mas o outro estúdio é aqui, na Vila Maria, né? No extremo leste da Zona Norte. Então, aqui, Vila Maria, Parque Novo Mundo, Edu Chaves, ali na Penha, né, e todo esse entorno aqui, que eram lugares onde tinham muitas praças abandonadas, sem utilidade, sem usabilidade, com muita zeladoria a ser feita, está sendo feita. Eu ando muito pelas marginais, cara, as marginais foram todas recapeadas. Tem uma rua aqui no Parque Novo Mundo que eu nunca tinha visto na minha vida. Alguém meter um asfalto ali, meteram um asfalto novo, né? As pontes, eu não sei se é dele junto com o Tarcísio ali, mas várias pontes, todas as pontes ali estão sofrendo manutenções, estão sendo ampliadas, enfim. Tem uma praça aqui do lado, porra, uma praça gigante que nunca teve utilidade nenhuma. Tá, acho que com grama sintética ali numa quadra, tem peças ali, como é que chama? Para crianças, para adultos, para pet, né? Tem uns parquinhos ali para pet. Tem uma outra praça também perto do Tomás Mazzoni, o próprio Tomás Mazzoni, que é um centro ali de esporte, está sendo todo reformulado. Então tem muita coisa acontecendo aqui no que eu vejo. As pessoas estão dizendo que não. Eu vejo muita coisa acontecer. O que falta para o Nunes? O Nunes tem tanto número, mas tanto número, que ele foi, né, o marketing político dele fez mais do mesmo. Que é o quê? É ficar falando de número. Então, assim, olha, na gestão anterior nós tínhamos 3 milhões ali de partos, hoje nós temos quase 5 milhões de partos. Você vê que nós tínhamos não sei quantos GCMs, 7 mil GCMs, hoje nós temos 9 mil GCMs. Conseguimos também recapear aqui 7 milhões de quilômetros de vias e aumentamos aqui para o corredor de ônibus. Antes estávamos em 15 quilômetros, agora nós vamos para 25 quilômetros. Aí, cara, ele fala tanto número e sem uma variação tonal, sem algo que eu consiga identificar as mudanças, que fica aquela coisa jogando um monte de número. Você lembra o primeiro número que eu falei? Talvez você nem lembre o primeiro número que eu falei, nem eu lembro o número que eu falei. Agora, o que ele podia fazer para melhorar? Pô, fala assim, ó, nós, quando chegamos aqui na prefeitura, nós tínhamos 3 milhões de atendimentos em nossos aparelhos aqui de oncologia. Hoje nós estamos agora com 5 milhões. Olha, antes você tinha 15 quilômetros de vias de corredor de ônibus. Agora nós temos 25. E o que isso significa? E o tal do significa. O que isso significa? Significa as pessoas não ficarem esperando na fila, mofando ali para um exame, quando vai falar do ônibus. E o que isso significa? Significa você chegar mais cedo em casa, para você ter mais horas com o seu filho, para você fazer, de repente, uma academia, para você estudar, para você ter mais momentos de descanso. Então, está faltando isso. Ele fica falando dos feitos, mas ele não traduz isso para o público. Qual é o benefício disso? E falar com ânimo, com vida, porque ele podia estar com a faca e o queijo na mão para falar de tudo aquilo que a prefeitura tem feito e o que isso significa para o munícipe. Ele não está traduzindo isso. Aí ele fala, não, veja bem aqui a CGM, então, não sei o quê. Cara, a CGM agora está... sabe quantas ocorrências nós tivemos aqui no estado de São Paulo? Você sabe quanto de droga nós conseguimos fazer aqui? É menos droga que vai acabar com o seu filho, né? Que vai fazer com que aquele cara ali fique noiado, querendo seu celular e tal. Ele não faz isso. Ele não traduz os feitos da prefeitura, os feitos dele, em benefício dos munícipes. Então, é bem mais do mesmo daquela situação de debate que a gente costumava ver, como eu falei, nos últimos 8 anos aí para trás. E ele, qual que é a situação política dele? A situação política dele, do Boulos, né? Eu falei da tal do Boulos também. O Boulos é totalmente ali a idealização socialista, eles gostam esses são os avatares deles, eles que, né, dessa situação que eles aplaudem, que eles acham bacana, que eles acham bonito, esse Estado
gordo, esse Estado inflado, cheio de funcionários públicos e cada vez mais taxas e mais dinheiros ali para o Estado. E esse aqui é mais centro, como eu falei, o Tucanão, ele é mais centro. Estamos aqui, às vezes tem que cobrar ali, tá ali, o Estado tá aqui, não mexa no que já tem no Estado e a gente vai vendo o que dá para fazer. Agora, o que a gente tem de novidade nesse debate? O efeito Marçal, cara. Quem que é o Marçal? O Marçal, Pablo Henrique Costa Marçal, nasceu em Goiânia no dia 18 de abril de 87. Tem 4 filhos, casado com Ana Carolina Marçal. Pablo é empresário, agora político, influenciador digital brasileiro, filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. E Marçal é conservador nos costumes e liberal na economia e na governança. Tornou-se mais conhecido por vender cursos de desenvolvimento pessoal nas redes sociais e pela sua trajetória política recente. E também pelos memes, Então, quem é Marçal? Marçal, ele ficou muito conhecido pelos memes. Essa que é a verdade. A grande maioria das pessoas reconheceu o Marçal quando ele foi ridicularizado em vários cortes. Então juntaram ele ali quase como o Mike Baguncinha, o Naldo, fizeram muitos memes com os três, aquela coisa de deixa comigo, o cavalo dá ré, eu salvo o helicóptero, o que mais? Eu nado num dia, ensino no outro, dando aula de ciclismo, dando aula de pismo, dando aula de corrida, dando aula de... E outras tantas tretas que aconteceram, aquela expedição lá do Picos do Marins, tem gente que conta de um jeito, ele conta de outro, das situações da oração lá para a moça lá, para a senhora lá que estava na cadeira de rodas. Então muita gente conheceu o Marçal por essas hipérboles, por esses memes e tudo mais. Só que depois ele ficou muito conhecido pela atuação dele lá no Rio Grande do Sul, que ele mobilizou realmente dezenas, centenas de caminhões e de toneladas e de aeronaves, e ele foi em loco fazer, aí depois a Natuza aqui descredibilizá-lo, aquela repórter da Globo, a Natuza, falando que era uma grande mentira, que ele era um grande propagador de fake news, e ela acabou ajudando a reconhecer mais ainda o Marçal. Ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu converter esses memes aí, e as pessoas começaram a conhecer um outro lado do Marçal, que era o Marçal empresário bem-sucedido, que ganhou dinheiro. As pessoas acusam muito ele de um processo que ele teve lá quando jovem, que ele estava associado a criminosos que davam golpes em bancos ou em aposentados, alguma coisa assim. Parece que ele foi julgado à revelia. Ele já explicou isso várias vezes. Pesquise. Mas o Pablo Marçal, ele foi conhecido muito a princípio por tretas, por memes. Quem era do marketing digital já conhecia Pablo Marçal anteriormente, sabia que ele era um grande lançador de produtos, ele é um grande mentor aí de muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, as quais aplicam os métodos por ele criado para conseguir ter uma expansão no mundo digital. Ele é mestre no mundo digital e ele sabe fazer a coisa. Ele sabe usar as redes sociais e, por conta disso, ele expandiu os seus negócios em outras tantas empresas que ele é sócio, mas ele não é um político, ele não é do meio político. Ele começou se candidatando para presidente, depois tiraram a candidatura dele, parece que ele, em número de votos ele ganhou como para deputado, acho que federal, mas depois tiraram também, e agora ele se candidata à Prefeitura de São Paulo. O que acontece? Vamos lá, vestimentas do Marçal. O Marçal, ele é o maior, assim como eu falei, o outlier. Você vê que na primeira ele estava até com o seu blazerzinho, quer dizer, o seu costume e tal, começou com boné, tirou. Nessa ele já foi com uma camisa mais, inclusive, impactante, uma camisa mais com um azul mais fechado, mas ao mesmo tempo diferente dos outros, porque ela reluz um pouco. Então não é aquela camisa mais rota, mais gastinha, que parece que os outros escolhem a dedo. Ele tá com uma camisa mais reluzente e ele ficou com o boné, cara, com o M, que ele faz o M aí, Botou lá o boné o tempo inteiro. Qual que é o bônus e o ônus disso aí? O Marçal, ele é muito, muito, muito bom, não só ele, como a equipe dele toda de marketing no mundo digital. Eles sabem fazer a coisa acontecer, eles fazem cortes durante o que está acontecendo, já estão produzindo os cortes. Eles têm propagadores, muita gente que propaga, muita gente que replica, muita gente que vai criar coisas em cima do que ele está fazendo, porque hoje ele está no Trends, ou seja, ele está na crista da onda, vamos dizer assim. Então, onde você coloca o nome Marçal, o algoritmo vai te colocar para cima, o algoritmo vai te propagar, porque é onde as pessoas estão buscando muito. Só que para televisão, eu não sei se é uma boa comunicação.
Por quê? Porque quem está vendo você na televisão, às vezes está te vendo pela primeira vez. O público da televisão é diferente do público da internet. As pessoas, muitas vezes de mais idade, que é aquele que tem o hábito de sentar e ligar a televisão e assistir, e tem a televisão como uma companhia, ela está acostumada com a linguagem da televisão. Então, talvez, ver aquele cara de boné, começando já com cara fechada, muitas vezes não cumprimentando ali, fazendo o rito, né, de obrigado por estar aqui, muito obrigado pela organização, aqui o nosso host, os outros candidatos, muito bem-vindos, agradeço muito e pá, e começar. Falta isso. A finalização, ele não tem uma finalização. Enquanto os outros ensaiam uma finalização para dar aquela vontade de aplaudir, para dar aquela vontade de concluir, né, a ideia, lhe falta isso. Então, por exemplo, mas eu quero ser diferente. Tudo bem, mas quando você está na casa dos outros, existe um pouco de rito da mensagem. É que nem você na casa do amiguinho, que os caras tiram o sapato para entrar em casa. Você tem que tirar o sapato. Se você não tirar, os caras vão olhar para você diferente. Existem lugares que, por exemplo, as pessoas não tomam refrigerante no jantar. Tomam água. Tem gente que até toma café com leite. Então, você tem que seguir o rito daquela família, daquela casa. Então, quando você é convidado para um debate, as pessoas esperam que você siga o rito. Não 100%. Eu dou esse treinamento, inclusive, como eu te falei, há 12 anos, cara. Eu falo assim, você pode fazer o que você quiser no meio, mas o início e o final é importante você mostrar que você reconhece o rito. Mas ele quer ser disruptivo. Ok, ele poderia falar assim, aqui estamos com o candidato Pablo Marçal, primeira vez que ele vai falar. Boa noite, senhora Maria, que é a nossa apresentadora, os outros candidatos, o público presente, você de casa, que é a principal pessoa com quem eu quero falar. Talvez vocês vão ver aqui um candidato diferente, talvez o que eu falar vai até dar ali uma embrulhada no seu estômago, mas é necessário, porque eu quero desmascarar esses personagens que estão aqui, porque tudo isso aqui é um circo, mas eu quero a tua atenção e o teu respeito, eu quero o teu respeito, com eles alguns não merecem. Pronto, faz uma abertura assim, uma abertura onde você mostra que existe o rito e você quer fazer as suas considerações. Vamos fechar? Na hora de fechar é importantíssimo você concluir qual que é a ideia principal, qual que é a ideia que eu quis trazer, seja num debate, seja numa reunião, seja num pitch de venda. Então terminou ali e falou assim, talvez você tenha se assustado comigo, mas não é com você que eu tô gritando, não é com você que eu tô sendo contundente. Você, junto comigo, vamos mudar e desmascarar essas pessoas. Ou você vai cair na lábia deles e mais 4 anos vai reclamar da falta de médico, da falta de remédio, da falta de transporte, da segurança. Então eu tô aqui para desmascarar isso aqui. O meu respeito é com você, não com eles. Pronto, fechou. Aplaude de pé. Você consegue ser contundente, você consegue ser diferente, mas você consegue seguir o rito da mensagem, do que as pessoas estão esperando. Dá para fazer as duas coisas. Agora o meio, amigão, faz o que você quiser. E foi o que ele fez, e foi o que ele está fazendo. Então, esses caras estão um pouco preocupados com o Marçal, por quê? Deixa eu contar um pouquinho da história das apresentações políticas. Nos anos 70, eu lembro disso, cara, Arena e MDB. Arena. Não tinha nem propaganda política, cara. Quando começou a abrir ali as primeiras eleições ali dos primeiros candidatos, acho que inclusive não eram nem majoritários, era só os vereadores, os deputados, alguma coisa nesse sentido, porque eu era criança, muito criança, muito criança, mas eu sempre fui muito ligado, porque meu avô era muito politizado, depois as minhas irmãs, a minha tia eram muito politizadas, então eu recebia uma carga ali de informação muito grande, desde muito pequenininho, assim, de com 5, 6, 7 anos, a gente ouvia essas coisas, ouvia as propagandas. Com 10, eu lembro das primeiras Lei Falcão, lembra a Lei Falcão? Que todos os candidatos só aparecia a foto e aí não era nem a voz do candidato. Então, por exemplo, aparecia a cara ali do deputado, eles falavam assim, eu quero parado assim, ó. Aí aparecia assim, este é Ricardo Ventura, ele é do partido tal, ele defende liberação disso, daquilo, outro, menos impostos, mais trabalho e não sei o que lá. Vote Ricardo Ventura, número tal. Para vereador, Jorge Silvério Correia, Arena 2260. Era assim, era estático. Aí depois foi liberando, e os primeiros debates eram muito parecidos com esses de agora. Brizola, Maluf, Collor, Lula, né? Era esse tipo de debate, era esse debate visceral, era esse debate onde as pessoas entregavam os podres um dos outros. Como a Tabata fez aqui. Eu quero saber se você bateu na sua mulher ou não, e você estava mentindo. As pessoas são viscerais e tal. Né? Só que daí que aconteceu? De 92 pra cá, depois do Collor, começou os marqueteiros começaram a botar cada vez mais a mão. Aí no ano 2000, amiguinho, acabou o candidato, acabou o visceral. Acabou a situação de você escolhe a barba que você quer, você escolhe as cores que você quer, você escolhe o vocabulário que você quer. Acabou. Foi disputa de escritório de marketing.
de agências de marketing. Então eram os marqueteiros brigando. Aí as campanhas viraram propaganda de margarina, com aquela qualidade de filme, com aquela qualidade de documentário. Quem lembra disso? Aquela coisa, os pratos saindo a comida, e olha, a pessoa chora falando. Aí aquela coisa, olha, eu quero falar uma pergunta aqui pro meu candidato, aquela coisa tudo arrumada, fazendo pergunta. E aquelas cenas cinematográficas, aquela produção, sabe? Que parecia que era uma mistura de Hollywood com documentário, e as pessoas nem falando pra câmera, e, meu amigo, minha amiga, e aquela, vou fazer aqui e tal. Então, tudo aquilo. Aí você olhava aqui e falava assim, meu Deus, eu quero comprar esse candidato. Eu lembro quando eu assistia, eu sempre fui da comunicação, eu olhava os partidos da esquerda e falava assim, gente, eu quero isso aí. Eu olhava os partidos da direita e falava assim, gente, eu quero isso aí. Quer dizer, nem tinha partido da direita, né? Era o partido menos da esquerda, mais da esquerda. Gente, eu quero isso aí. Nossa, que bacana, eu gostei disso aí. Mas eram coisas superficiais para vender aquele candidato. Simples assim. E o povo começou a cansar disso. Por quê? Porque eram promessas, era tudo educado, era tudo... Não, vamos falar de propostas, Por quê? Falar de proposta, você não é mais aquela pessoa. Você não é mais aquela pessoa com defeito. Cara, ninguém é livre de ter cometido erros. Ninguém. As pessoas erram. Políticos erram. Políticos escorregam. Agora, o quanto que eles escorregam? Qual que é o pecado de cada um? É isso que a gente quer saber. Porque existe uma diferença entre você ter uma encravada e você tá com câncer. Você tá entendendo? As duas coisas doem. Mas qual que é esse tipo de dor? Você deu uma escorregada aqui ou você deu uma escorregada aqui? Isso refletiu quanto para a sociedade? Ou isso refletiu quanto para a sociedade? É isso que a gente quer saber. Porque chegou um ponto que para ganhar a eleição você precisava de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Então quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais tempo na televisão, ganhava. Porque você fazia mais peças publicitárias, você tinha mais dinheiro para injetar na campanha, ou seja, para ficar aquela coisa muito bonita, com mais tempo. E aí você conseguia colocar isso em várias outras mídias ali. Só que daí veio a rede social. Por que o medo da rede social? Por que querem regular a rede social? Porque a rede social, ela muda a cada 6 meses. Os trends mudam a cada 6 meses. Você vê o Marçal, ele tava no Limbo, ele tava no Hades, e hoje ele tá no Trend Topics, cara. Porque a rede social, ela é muito rápida, ela é muito ligeira. Se você souber a linguagem da rede social, você é rei. Se você não souber, você tá ultrapassado. E esses personagens todos aqui, salvo Marçal e a Marina Helena, todos eles estão ultrapassados, porque eles estão lá, eu quero ouvir proposta. Vamos trazer a proposta. Olha, eu achei que você não seria isso aqui. Tá? E o Marçal conseguiu destoar tudo isso. Porque esse lance de proposta é igual a lei Falcão, meio que por debaixo do pano. Não, senhoras e senhores, vamos ser extremamente educados, vamos só falar, olha, vamos falar só de proposta, pelo amor de Deus. Não vamos sair do script como aconteceu há 8 anos atrás. Então o Marçal veio trazer a realidade de novo pro debate. Você vê que ele sempre fala, isso aqui é um circo, isso aqui é uma briga de popularidade. Porque quem ganha a eleição é aquele que for mais popular, aquele que for mais lembrado. E isso é verdade. Quantas e quantas vezes eu vi gente falando assim, eu vou votar no primeiro papelzinho que eu encontrar na rua, vou encontrar naquele que eu lembrar o número, vou votar naquele que... Então as pessoas, para escolher o seu gestor, e as pessoas estão começando a entender também que a prefeitura, ela não é um órgão político, ela é uma empresa. Você tem que começar a entender que a prefeitura, o governador, o prefeito, o governador, o presidente, não deve ser um político no sentido amplo da palavra, mas ele deve ser uma pessoa de gestão. Por quê? Porque a prefeitura, ela não é tocada por política, ela é tocada por ações governamentais, de governança. Porque você está lá dando para aquela cadeira, para aquele diretor, para aquele CEO, ou seja, para aquele presidente, aquele governador, o cargo de um diretor de empresa. A empresa São Paulo, ela tem 120 bilhões de faturamento anual, ou seja, ela tem uma receita de 120 bilhões. E dinheiro esse que nós compramos ações. Como é que é isso, Ricardo? Então imagina, você vai escolher o cara que vai tocar essa empresa, que chama prefeitura. Essa empresa é tocada com o teu dinheiro, ou seja, talvez você não saiba, mas quando você compra um sapato, você compra um arroz, você compra um refrigerante, você compra um cigarro, você compra uma roupinha, metade, em média, você está doando para o Estado, no caso a prefeitura, como uma ação. Então sabe quando você fala, eu compro uma ação da empresa? Os impostos são as ações da
da empresa. Eu estou botando o meu dinheiro para que esse cara faça a gestão do meu dinheiro. E ele retorne com as melhores escolhas para mim. Então não é um favor. Você está escolhendo o diretor dessa empresa e está botando na mão dele o teu dinheiro, que somando o dinheiro de todo mundo, dá 120 bilhões. E aí ele tem vários funcionários, só que tem funcionários que são bons e tem funcionários que são preguiçosos. Tem funcionário que nem aparece para trabalhar. Então esse cara tem que ter o peito de falar assim, vamos botar essa galera para trabalhar, porque são os funcionários dessa empresa. E quem paga esses funcionários é aqueles 120 bilhões que é você que comprou um pedacinho ali da Prefeitura de São Paulo. E sem quem são os clientes dessa prefeitura? Você, eu, 12 milhões de pessoas são os clientes dessa empresa. Então olha que interessante, nós somos sócios e clientes ao mesmo tempo. É como se fosse uma ação. Quando você compra uma ação lá da Ambev, você é sócio da Ambev e ao mesmo tempo, se você compra lá um Guaraná, você é um consumidor. Se você toma uma cerveja, você é um consumidor, você é um cliente. A prefeitura é assim, você tem que começar a olhar que você tem que escolher pessoas que têm capacidade, não política, mas uma capacidade de gestão, uma capacidade de quem realmente está a fim de gerir essa empresa. Seja um prefeito, um governador ou um presidente. Então, se este político também consegue formar ali o seu secretariado, os seus ministros, né, com pessoas excelentes que são boas naquilo que se propõe a fazer cada cadeira e não uma distribuição partidária, porque senão você põe um monte de político para tocar uma empresa de 120 bilhões. E nós estamos falando só da prefeitura. Imagina quando você escolhe um governador, imagina quando você escolhe um presidente. Esses números vão começando a ficar maior e os clientes começam a ficar maior também. Então, começa a pensar nesse ponto. Quem que você vai escolher dessas figuras para tocar uma empresa de 100... Quem tem mais energia, quem tem mais experiência para tocar uma empresa que tem 120 bilhões de grana para tocar, para gastar, com centenas de milhares de funcionários e tem que fazer com que esses funcionários trabalhem bem e 12 milhões de clientes. É isso que você tem que pensar. E aí você escolha quem você achar melhor para tocar essa empresa a qual você é sócio e que você também é cliente, porque você dá essa grana e quer que essa grana volte para você. Em forma do quê? Escolas, hospitais, estradas, segurança, moralidade, civilidade. O que você quer? Você quer andar numa cidade que seja mais segura, que seja mais protegida, que seja um lugar bacana, que tenha cada vez mais infraestrutura de saneamento, de água, equipamentos para o seu filho estudar, para você ter uma saúde, um transporte decente, para que você corra atrás do seu, para que você consiga trabalhar pensando só no seu trabalho e na tua família, e não se vão roubar o teu celular, e não se vão desviar o dinheiro do seu remédio, se vão gastar com os amigos e não o seu dinheiro com você mesmo. Isso você tem que pensar. Então essa foi a nossa primeira análise. Então eu disse, todos eles têm alguns pontos positivos, outros têm pontos negativos, todos eles têm pontos positivos e negativos. Agora você tem que ver o que você quer. E lembrando, depois desse como eu disse, dessa era dos marqueteiros, né, da agência de marketing, ela começou a voltar mais para a realidade e mais para o dia a dia por conta da rede social. Por isso que a rede social, ela tem que ser livre. Ah, mas tem gente que causa problemas na rede social ou até comete crimes. Cara, até no bar da esquina comete crime. Então eu vou fechar todos os bares? Você entendeu? Tem gente que comete crime usando um celular. Eu vou proibir todos os celulares? Tem gente que comete crime andando pela rua. Como é que eu faço? Eu faço um lockdown? Eu não deixo mais ninguém andar na rua? Ou seja, criminosos, isso em todos os lugares. Não é porque tem criminosos na rede social que você vai acabar com a rede social ou que você vai regular a rede social. Não. Você já tem leis para isso. Do mesmo jeito que eu não vou fechar os bares, mas eu vou aplicar a lei para as pessoas que cometeram crime, então, até porque as pessoas que cometem um crime são exceção. 99,99% das pessoas são saudáveis, são legais, são moralmente aceitas pela sociedade. Então você não pode tirar a fala, você não pode tirar a liberdade de 99,99% por causa de 0,1%. Esse 0,1% que vá especificamente em cima desse daí. E em cima desse crime. É isso que a gente... E todo o processo legal. Assim como acontece com qualquer criminoso na vida real, também tem criminosos no mundo virtual. Simples assim. Agora, a gente vai, a partir dessa análise, como eu te dei, de comportamento, de comunicação, que cada um tá buscando, que cada um tá... E um detalhe, né? Quando o Marçal, ele traz essa realidade... Como eu disse, os dois que mais sentiram foi o Boulos e o Nunes. Foi os que dois mais sentiram por ele trazer o debate de volta à realidade, de volta a não ter medo de falar, de debater, de trazer as vísceras, de entregar de fato quem são cada uma daquelas pessoas. E eu creio que esse vai ser o tom. Se não puxar o tapete do Pablo Marçal, esse vai ser o tom. Eu vi que hoje a gente foi buscar no Wikipedia
Olha isso, a gente foi buscar algumas informações da Marina Helena, tiraram a Wikipedia dela do ar. Por quê? Pessoas que trabalham ali voluntariamente na Wikipedia não gostam dela. Quer saber um? Eu não consigo ter Wikipedia. Por que será? Por que será que eu não consigo ter o Wikipedia? Eu ponho lá, alguém lá e fala assim, não, esse cara aí não pode ter não. Então, a censura muitas vezes é velada. Cara, eu tenho prêmios internacionais, eu abro congressos de medicina, eu sou apresentador de vários meios de comunicação, eu tenho 5 best-sellers, eu tenho congressos que são gigantes dentro e fora do Brasil, ou seja, muitas pessoas me conhecem, eu sou uma pessoa pública e não me deixa ter Wikipedia. Então, Wikipedia, fique atento, porque quem está coordenando ali voluntariamente, muitas vezes está colocando a tua paixão em prol da comunicação que as pessoas mereceriam ter. Saber sobre o meu trabalho, da minha vida, do meu resultado, dos impactos que a gente causa, tanto dentro e fora do Brasil. Mas voltando aqui, Marina Helena, tiraram a Wikipedia dela. Por quê? Por que tiraram a Wikipedia dela? Ela está incomodando? Ela está trazendo uma verdade? Por isso, pessoal, fique atento, escreva aqui embaixo o que você curtiu dos debates, o que você acha, e daqui para frente a gente pode também fazer análise dos próximos debates. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.